Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver: criado grupo de trabalho para atender determinações da Lei de Combate ao Superendividamento. A inauguração de novas varas especializadas nos fóruns de Minas. O funcionamento de um tribunal do júri, que dá a um grupo de cidadãos o poder de decidir um julgamento. E uma entrevista com o juiz Daniel Leite Chaves sobre a retomada dos trabalhos da Justiça em casos de crimes contra a vida. A Lei 14.181, aprovada no ano passado, ficou conhecida como a Lei do Superendividamento. O texto incluiu no Código de Defesa do Consumidor medidas para evitar o acúmulo de dívidas. O Código trata também da Política Nacional das Relações de Consumo e do papel do poder público nessas demandas. E por isso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está adotando medidas para atender a legislação. A oferta é intensa. O estímulo ao consumo não perde força, mas o bolso do consumidor não consegue acompanhar. Segundo o IBGE, em 2019, a participação do consumo das famílias brasileiras no PIB, o Produto Interno Bruto, foi de 65%. Já o levantamento realizado em 2021 mostrou que, com a pandemia, essa participação caiu para 61%. Segundo a pesquisa de endividamento da CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em outubro de 2021, o Brasil tinha 74% da população com dívidas, 8% a mais que o registrado no mesmo período de 2020. Este é o maior nível de brasileiros com dívidas desde 2010, quando o estudo começou a ser realizado. Fatores já conhecidos como desemprego, alta da inflação e crédito mais caro ajudaram a incluir no vocabulário do brasileiro o termo superendividamento, que acabou batizando a Lei 14.181, sancionada em julho de 2021. O texto alterou o Código de Defesa do Consumidor e define como superendividamento a situação em que o consumidor assume de boa-fé sua impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu sem comprometer o mínimo para sua sobrevivência. A lei também estabelece como dever dos fornecedores informar corretamente o consumidor sobre o custo, taxas, encargos e tudo o que puder influenciar para elevar o preço final do produto ou serviço ofertado. Considerando o tratamento adequado dos conflitos, o CNJ emitiu uma resolução recomendando aos tribunais de justiça que criassem grupos de solução de conflitos de demandas de superendividamento. Foi a partir daí que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais iniciou conversas para montar um grupo de estudo sobre o tema. E foi assim que nós recebemos a proposta do Conselho Nacional de Justiça e entendemos também que a própria resolução, pela dificuldade da própria lei, precisava ser também mais bem trabalhada. Então, nós criamos o grupo de estudo, que está finalizando essa questão, achamos que está indo bem, sem prejuízo dos próprios sejus, que em cada comarca de Minas Gerais, os coordenadores, o juiz, proativos criem. Como nós temos também, nós já temos alguns juízes que em um estado avançado e já chamando as pessoas para negociar, chamando os bancos, os devedores. Um exemplo disso vem do projeto criado no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Muriaé. O consumidor preenche um cadastro, informando seus ganhos e o valor das dívidas, para verificar se ele se enquadra como superendividado. Após o preenchimento dessa ficha e análise criteriosa, que nós temos o PROCON como um parceiro em Muriaé, que faz esse primeiro atendimento, essa triagem, se a pessoa se enquadra na condição de superendividado, já é designada uma audiência coletiva com todos os credores. O que é mais comum são dívidas com bancos, vários empréstimos e com cartões de crédito. Mas é comum também nós encontrarmos dívidas que foram assumidas pelo consumidor com o comércio local. A empresa credora é notificada e, se não comparecer ou não enviar um procurador com poderes especiais, a Justiça pode suspender a exigibilidade do débito, ou seja, a cobrança perde o sentido. A iniciativa é destinada a dois perfis de consumidores. O passivo, aquele que fica endividado por questões externas que não foram provocadas por ele, por exemplo, uma demissão. E o inconsciente, aquele que contrai dívidas por fatores pessoais, como falta de organização financeira ou falta de informações sobre taxas e encargos. E, para esses, antes de conciliar,
é preciso cumprir mais um requisito. Antes dessa audiência, esse consumidor passa por uma capacitação em gestão financeira, até para auxiliá-lo a oferecer um plano de pagamento que realmente possa ser cumprido. Porque, senão, o consumidor acaba fazendo um acordo, assumindo compromisso nesse plano de pagamento, que poucos meses à frente ele já não consegue cumprir com esses compromissos assumidos. E essa capacitação também objetiva evitar que esse consumidor volte a se endividar. Porque de nada adiantaria nós oferecermos esse tratamento sem prevenir uma situação de retorno à condição de superendividado. A participação no projeto prevê também a retirada do nome do devedor dos cadastros de proteção ao crédito. As audiências começaram em 2022 e já apresentam resultados. Até o momento foram feitas aproximadamente 15 audiências pré-processuais com um acordo e plano de pagamento em aproximadamente 50% desses casos que foram atendidos. Em alguns casos tivemos acordos parciais, em outros tivemos ausência do credor com a imposição da sanção prevista em lei, e esse consumidor foi encaminhado para oferecer, ajuizar uma ação com a possibilidade de fixação de um plano judicial compulsório a esses credores que não participaram ou quando não houve um acordo na fase pré-processual. De acordo com o terceiro vice-presidente, mais que uma economia, este é um trabalho de humanidade. Se eu estou endividado, eu vou ficar sem comer, vou ficar fora do mercado, como eu já disse, com o nome negativado. Então aí tem tudo a ver com os direitos humanos, né? Porque você deixou de ser digno, né? Você deixou de ser humano, né? Você acaba sendo coisificado. Né? Então, é esta a proposta. Então, é isso, dar dignidade para a pessoa para que ela possa voltar ao mercado, para que ela possa fazer negócio, para que ela possa ir no banco para pegar um dinheiro emprestado para reformar a casa dela, né? Comprar uma geladeira, tudo isso. E ainda nesta edição vamos ter uma entrevista exclusiva sobre os julgamentos no Tribunal do Júri. E no próximo bloco, varas especializadas recém-inauguradas em cidades do interior de Minas vão agilizar o julgamento de processos. Algumas demandas judiciais têm crescido assustadoramente nos últimos tempos. Um exemplo disso são os casos de violência doméstica. E novas varas especializadas estão sendo inauguradas nas comarcas de Minas para agilizar a tramitação desses processos. A comarca de Juiz de Fora completou 130 anos em 2022 e o presente foi a instalação de novas varas nas unidades dos juizados especiais do município. A solenidade, realizada no Fórum Benjamin Colucci, foi conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e marcou a criação da Vara da Fazenda Pública e da Violência Doméstica e Familiar. Violência doméstica, infelizmente, tem crescido muito, né? E nós precisamos de ter um juiz privativo para cuidar dessa vara, para acelerar esses julgamentos, para que possa haver aí a solução desses litígios. E também o juizado especial, que é hoje uma vitrine do Poder Judiciário, com julgamentos rápidos, né? Nós não podemos deixar também que isso fique moroso. Então, mais dois juízes estarão à disposição dos juizados. Os magistrados designados já atuavam na comarca. O juiz João Batista Lopes vai assumir a vara de violência doméstica, que tem um acervo numeroso. Eu calculo que deva ser de 3.000 a 4.000 processos. Por dia, a média de pedidos de medidas protetivas eram em torno de 10 a 15 diários. Já a Vara da Fazenda Pública ficará a cargo da juíza Ana Maria Jabor. As principais demandas são de pedidos de remédios e solicitações relacionadas ao poder público. A demanda de fazenda pública hoje, que está nos juizados, ela pode ser dividida na questão de saúde e medicamentos e na questão de pleitos de servidores públicos. Porque quando um servidor entra pleiteando uma questão, um abono, um benefício, todos os outros entram em cascata. Então, assim, é muito trabalho. A equipe das novas varas será formada a partir da realocação dos funcionários de cada secretaria.
Cada unidade tem um gerente de secretaria e 6 oficiais de apoio. Nos juizados, uma das unidades tem 21 servidores e a outra tem 14. Então, esse número total de 35 servidores vai ter que ser redividido por 3. A instalação de novas varas é parte do PROJEF, o Programa Justiça Eficiente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E várias comarcas estão ampliando a prestação jurisdicional por conta dessas instalações. Uma delas é Martinho Campos. O repórter Cid Marcos tem os detalhes. Martinho Campos, na região centro-oeste do estado, fica a cerca de 200 quilômetros de Belo Horizonte. A cidade, de quase 15 mil habitantes, agora tem uma obra moderna, o Novo Fórum, instalado em um dos maiores bairros do município. A comarca de Martinho Campos é uma das mais novas do estado. Foi criada em agosto de 2005. Este é o 14º fórum inaugurado pela atual gestão do TJMG desde julho de 2020. O prédio tem quase 780 metros quadrados. Foi projetado para receber até 2 varas. As salas são amplas, como o salão do júri e espaços para magistrados, servidores, Ministério Público, advogados e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC. O conforto e a segurança estão também em sistemas de ar-condicionado e monitoramento. A fita inaugural foi descerrada sob aplausos. A placa do novo fórum foi apresentada. O presidente do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes, disse que o momento é de alegria. Uma comarca recentemente nova, né? E agora com a instalação do novo prédio do fórum. É uma alegria, já o 14º prédio que nós entregamos nessa gestão e temos tantos outros ainda para inaugurar até o final da gestão em 1º de julho. Então é cumprindo o compromisso que nós fizemos desde o início de dar a melhor estrutura para todas as comarcas, um ambiente de trabalho melhor para servidores, magistrados, advogados, jurisdicionados, enfim, um trabalho de fôlego, mas que a gente nesse momento faz essa colheita maravilhosa, né? Que é entregar para essa comunidade de Martinho Campos novas instalações mais adequadas, acessíveis, sustentáveis, darão aqui um ambiente de melhor qualidade para a prestação jurisdicional. É uma construção muito moderna, né? Vai trazer um maior conforto para os juízes, servidores jurisdicionados, com acessibilidade. O prédio antigo a gente não tinha acessibilidade, era um prédio de uma construção mais antiga, com escadaria. Então aqui com certeza foi um ganho muito grande para a comarca. No prédio antigo, era um prédio que foi construído na década de 60, então já estava ultrapassado. E aqui os jurisdicionados vão poder ter uma justiça mais efetiva após com essa construção agora. O fórum leva o nome do advogado e professor Jarbas Assunção de Araújo, de Martinho Campos. A filha do advogado, Úrsula Assunção, recebeu homenagem feita pela direção do foro. Os últimos dias foram movimentados. Quem tem informações de uma outra inauguração é o repórter Marco Aurélio Franco. Cenários como esse, como o Museu da Inconfidência ao fundo, contam a história do nosso estado. Ouro Preto, que viveu o ciclo do ouro, guerras e revoltas com uma Inconfidência mineira, hoje é patrimônio histórico mundial. Aqui, por volta de 1711, foi criada a primeira comarca do estado. A comarca de Vila Rica surgiu junto com outras 2 comarcas, a do Rio das Velhas, em Sabará, e a do Rio das Mortes, a atual São João del Rei. Ouro Preto também sediou o Tribunal da Relação, a primeira corte de 2ª instância de Minas, que em 1873 tinha 7 desembargadores. Hoje, o Poder Judiciário de Minas, em Ouro Preto, funciona em 2 prédios. O mais antigo é um imponente casarão do século XIX, no centro histórico da cidade, e que em breve vai abrigar o Museu Judiciário de Ouro Preto. A Lei de Ouro Preto é o marco inicial da Justiça Mineira, que é 1711, Justiça, a primeira instância. Aqui também é o marco inicial da 2ª instância, porque a colônia e a província de Minas Gerais ficaram séculos sem ter uma 2ª instância. Todos os processos daqui, a grau de recurso, iam para o Rio de Janeiro, para o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro. As atividades dos 2 fóruns da cidade serão transferidas para um novo prédio, moderno, espaçoso e acessível, inaugurado pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gilson Lemes, autoridades locais e outros magistrados. Vamos efetivamente melhorar a prestação jurisdicional. Essa é a importância maior.
É isso que vamos fazer em vários outros comarcas de Minas Gerais. O novo fórum tem 5 varas judiciais, 2 a mais. Também serão instalados o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e o Juizado Especial. Além de Ouro Preto, serão atendidos outros 12 distritos da região. O Tribunal de Justiça tem voltado os seus olhos para as comarcas do interior, procurando dar espaços mais adequados para o exercício da jurisdição, com prédios mais adequados, com acessibilidade, com sustentabilidade e, acima de tudo, com inclusão. Esse é o papel do Poder Judiciário e hoje a gente está em festa aqui em Ouro Preto, com a inauguração desse fórum tão sonhado pelos juízes, promotores, servidores e a comunidade geral. E agora vamos conferir os destaques da Semana do Judiciário Mineiro. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais promove durante o mês de maio o mutirão do júri para o julgamento dos processos envolvendo os crimes dolosos contra a vida. O esforço concentrado ocorrerá em todo o estado e conta com a parceria do Ministério Público de Minas Gerais e da Defensoria Pública. Estão previstas 700 sessões de julgamento em 159 comarcas. Foram inseridas no mutirão as comarcas de primeira e segunda entrância, que normalmente têm menor estrutura física e mais limitações de pessoal para a realização dos júris populares. A maioria dos processos envolve réus soltos, já que os referentes a réus presos gozam de prioridade legal e os julgamentos tendem a ser marcados mais rapidamente. O desembargador José Flávio de Almeida representou o presidente Gilson Lemes na instalação da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da comarca de Sete Lagoas. Com a instalação da nova vara, a média mensal de processos em cada uma delas será de 190. A nova vara vai melhorar o atendimento às comunidades da comarca de Sete Lagoas. O propósito do tribunal é oferecer e buscar meios para uma prestação jurisdicional mais rápida e eficiente. É esse sempre o papel que o Tribunal de Justiça quer e precisa trabalhar para oferecer melhores resultados para o jurisdicionado. Em Ribeirão das Neves, o desembargador José Arthur Filho, superintendente adjunto administrativo do Tribunal de Justiça, representou o presidente Gilson Lemes na solenidade de instalação da 2ª Vara de Família, Infância e Juventude. A inauguração da nova vara era uma demanda antiga da comunidade e vai garantir mais agilidade na resolução dos extensos casos de direito de família e sucessões na comarca. Essas novas varas nos possibilitarão uma prestação jurisdicional mais efetiva, mais ágil, mais eficiente e uma redução na duração dos processos. É isso que nos reclama a sociedade e é isso que nós estamos fazendo. O presidente Gilson Lemes e o superintendente administrativo adjunto e presidente eleito, desembargador José Arthur Filho, receberam a visita do advogado e novo desembargador, Leonardo de Faria Beraldo. Ele vai ocupar cadeira em uma Câmara Civil de Direito Privado no TJMG. O TJMG sediou o ciclo de palestras Caravana Conjunta do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais e do Centro de Inteligência Local da Justiça Federal em Minas Gerais. O evento debateu o tema Prevenção de conflitos na área da saúde. É possível? A função dos centros de inteligência como um instrumento de convergência de soluções. E a seguir, os detalhes de um tribunal do júri em que cidadãos comuns atuam como juízes em casos criminais. O Tribunal do Júri é um formato de julgamento de crimes contra a vida que coloca nas mãos da sociedade o poder de decidir se o réu é culpado ou inocente. E nós vamos entender um pouco mais sobre a realização desse ato. O Tribunal do Júri surgiu na Inglaterra no século XIII e foi até inspiração para pintores. Já o Brasil criou seu modelo próprio em 1822, por meio de um decreto imperial. Nessa época, o júri cuidava dos crimes de imprensa. Foi em 1946, com a chegada de uma nova Constituição, que a competência do Tribunal do Júri foi limitada. Apenas crimes contra a vida ficaram a cargo do julgamento popular. 7 cidadãos são escolhidos como jurados. Para essa função, é preciso ter idade mínima de 25 anos, ser alfabetizado e não estar respondendo a nenhum processo criminal. Em Belo Horizonte, no ano de 2021, os 3 salões do júri da comarca realizaram 462 sessões de julgamento. E, somando todo o estado de Minas Gerais, foram contabilizadas 3.158 sessões no último ano.
Nós vamos saber um pouco mais sobre as atividades do Tribunal do Júri neste momento de retomada pós-pandemia, com o responsável pelo primeiro Tribunal do Júri de Belo Horizonte, o juiz Daniel Leite Chaves. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Eduardo. Agradeço aos ouvintes. Uma honra prestar esclarecimentos à população sobre a relevante atividade do Tribunal do Júri. Nós que agradecemos. Agora, a sociedade certamente espera respostas para os crimes cometidos. E a gente está vindo de um período em que muitas coisas não aconteceram. Eu queria saber se esses julgamentos também foram paralisados em função da pandemia. Houve alguma suspensão dos serviços durante algum período? Sim, nesse início de pandemia, principalmente em março de 2020, teve essa paralisação. A gente funcionou no Tribunal de Justiça, nos tribunais pelo país, pelo conhecimento que a gente tem, em regime de plantão extraordinário, e dessa forma os atos processuais foram suspensos nesse primeiro momento. Somente com conhecimento, a questão do controle sanitário, é que se houve segurança de se prosseguir, o trabalho presencial, principalmente no Tribunal de Justiça. Mas, considerando essa paralisação, automaticamente a gente consegue imaginar que houve um represamento de julgamento desses casos. Essa retomada dos trabalhos já conseguiu colocar esses julgamentos no nível que deveria estar? Tem alguns atrasados ainda? Como é que está o andamento desse trabalho? Certo. Os tribunais de justiça, principalmente o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele trabalha atualmente até com mutirão. Até faço parte de um mutirão de processos do Tribunal de Júri exatamente para evitar o represamento desses processos mais antigos. Hoje o Tribunal de Justiça dispõe de alguns tribunais, alguns plenários, e a gente consegue hoje propiciar um julgamento por dia, em média, e a gente consegue dar essa resposta à sociedade. Além disso, foram criados mutirões específicos exatamente para pegar o represamento de causas antigas. Atualmente, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como exemplo, existe um outro tribunal atrelado à segunda presidência que empenha exatamente em prestar uma solução a casos mais antigos. Bom, e durante esse período de restrições mais severas por conta da pandemia, algumas atividades, até da Justiça, conseguiram se adaptar por meio da tecnologia, realizando videoconferências. O Tribunal do Júri também se adaptou, realizou alguma coisa mediada ali por câmeras. Isso aconteceu? Teve julgamentos híbridos? Certo. O cenário do Tribunal de Justiça, ele exige uma certa formalidade. Os jurados têm que estar presentes até para garantia da incomunicabilidade do julgamento. O veredito ele tem que ser proferido na hora. Não há possibilidade de suspensão do ato processual no sentido de quebra dessa incomunicabilidade. Então, no cenário do Tribunal de Júri, de fato, é muito mais complicado. O que se tem é que as testemunhas que residem na comarca, de fato, elas são ouvidas presencialmente, assim como os acusados. Os presos, eles são trazidos, eles são conduzidos à presença no plenário para que ele possa ser submetido ao julgamento. Cabe a ele escolher ou não se ele vai realmente prestar seu compromisso, no sentido de falar os fatos da forma que ele entender. Tem o direito constitucional ao silêncio, que é assegurado sempre ao acusado. A diferença que eu percebo no Tribunal de Júri reside nas testemunhas que não residem na comarca. A gente tem alguma restrição com relação a isso, a cumprimento de cartas precatórias, mas hoje em dia se possibilita o uso de videoconferência. Obviamente o Tribunal de Justiça tem os aparatos necessários exatamente para garantir a incomunicabilidade das testemunhas e, em certa medida, há essa possibilidade, em casos excepcionais, devidamente fundamentados pelo magistrado e com antecedência de comunicação às partes, da possibilidade da oitiva de testemunhas que não residem na comarca. Tivemos a oportunidade de fazer um julgamento de uma pessoa que estava residindo em São Paulo, em garantia até o princípio da plenitude de defesa, foi solicitado pela questão da idade, da enfermidade da pessoa, do acusado, que fosse submetido a um interrogatório em local distinto da sede do julgamento. Então, foi oportunizado nesse particular. E até mesmo de testemunha fundamental que residia fora do país. As sessões do Tribunal do Júri têm as suas formalidades, são rituais que já são cumpridos e repetidos há muito tempo. A utilização de uma videoconferência é quase que a quebra de uma tradição, não é? Como é que as pessoas têm visto um pouco dessa mudança, mesmo que momentânea? Certo. A recepção da comunidade jurídica, dos advogados, defensores públicos, promotores de justiça, dos magistrados, dos servidores e testemunhas tem sido muito boa, no sentido que oportuniza essas pessoas, esses atores do processo, no caso processo penal, atuarem de uma forma mais efetiva.
Eu dou de exemplo a questão, por exemplo, dos tribunais superiores, a gente tem visto as sustentações orais por parte de advogados em tribunais que antes eram inacessíveis. O STJ, o STF foram pioneiros nessa situação. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele tem recebido muita sustentação oral de advogados que anteriormente tinham que se deslocar por vários quilômetros para a sede do tribunal. Hoje oportunizou essa situação. As testemunhas também têm uma facilidade maior de serem ouvidas em suas residências. Então a Justiça está se atentando às necessidades, às inovações tecnológicas com foco na prestação do serviço. Exatamente. A gente tem evoluído. É um desafio muito grande, seja para o Poder Judiciário, seja para as pessoas a essa adaptação. Mas o que a gente tem visto é muito empenho, seja por parte do Tribunal de Justiça, o CNJ, os tribunais superiores, no sentido de digitalização dos processos, oportunizar essa situação eficiente, realmente, se demonstrou os processos digitais e os meios tecnológicos de comunicação eficientes na prestação jurisdicional, e eu tenho visto muita aceitação do público geral. Agradeço muito seus esclarecimentos, doutor Daniel. Muito obrigado. Agradeço o senhor, agradeço a todos que nos ouviram. Muito obrigado. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Basta acessar o nosso canal youtube.com/Justiça em Questão. E para enviar comentários, críticas ou sugestões, escreva um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço para você e até a próxima edição.